O quarto domingo da Páscoa, que nós estamos hoje celebrando, é chamado Domingo do Bom Pastor, porque a igreja nos traz justamente esse tema do pastor que nos conduz, do bom pastor das ovelhas. Entendamos aqui que Jesus, nos seus evangelhos, ele, para falar de uma linguagem humana, utilizando uma linguagem humana, ele quis nos transmitir as verdades eternas. Assim são as parábolas, uma linguagem humana para falar de realidades eternas. De outro modo, nós não entenderíamos algumas verdades como o céu, como a vida depois da morte, o sentido da nossa própria vida aqui na terra. Para entendermos as realidades celestes, Jesus utilizou sim uma linguagem humana. E também aqui nos fala o bom pastor que é Jesus, aquele que vai dar a vida por suas ovelhas e aquele a quem nós seguimos. No tempo de Jesus, como no tempo de hoje, se criavam ovelhas. Mas diferente de nossos tempos, no tempo de Jesus não haviam cercas. As ovelhas eram criadas soltas, sob o cuidado de um pastor. O pastor, ele conduzia as ovelhas para os campos que tinham pastagens, para os locais onde havia água, e ao entardecer levava para o aprisco, que era um local seguro onde as ovelhas passavam a noite. O pastor passava a noite com as ovelhas, cuidando-as. Diz Jesus que o bom pastor, ele dá vida por suas ovelhas. Ou seja, Jesus, ele é o bom pastor. Ele deu a vida por nós. Nós somos suas ovelhas, nós somos seu rebanho, nós somos o seu povo. Aqui temos a ligação do bom pastor com a Sexta-feira Santa, quando nós celebramos a morte de Jesus na cruz, o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. A alma humana, ela é a imagem perfeita de uma ovelha. A ovelha é dos animais mais indefesos que existe, mais frágeis que existe. Extremamente vulnerável aos ataques de vários predadores, como nós, que somos extremamente frágeis. Você já notou quantos anos uma pessoa humana demora para ser independente, para se virar sozinha? Diferente dos animais, a gente demora décadas para ter um tipo de independência. Ou alguém já viu aí uma criança de 5 anos já fazendo comida, pagando as contas, arrumando a casa? Não tem como, né? 5 anos. Muitos animais com 5 anos já nem estão mais aqui, já passaram pela vida adulta e já não. Vejam a fragilidade humana. Nós somos que nem ovelha. Claro que mesmo a gente já tendo o cabelo branco, nós ainda somos dependentes. Seria impossível nós vivermos sozinhos. Mas vejam a fragilidade humana como a fragilidade de uma ovelha, sujeita a muitos ataques. Somos como ovelhas que precisamos de um pastor que nos conduza. Não somos autodidatas, mas somos copistas. Nós copiamos, nós repetimos o que nos dizem, o que nos fazem. Nós seguimos ideias, nós seguimos pessoas. Somos ovelhas que seguem algum pastor. E se o pastor que seguimos é Jesus, estamos em boas mãos. Mas se for qualquer outro que não seja Jesus, ai de nós. Podemos estar na mão de enganadores, aproveitadores, mercenários, inimigos. Quem é o teu pastor que te conduz? Diz nosso Senhor que as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No tempo de Jesus, se criavam ovelhas, principalmente para lã e para leite. Logo, as ovelhas viviam muito tempo com o seu pastor. Diferente de hoje, que muitos criam para o corte. Então, em pouco tempo a ovelha
já é abatido. Eu penso que as ovelhas no tempo de Jesus eram como os cachorros para nós hoje. Nós colocamos nome e eles obedecem e nos atendem quando nós chamamos. Uma ovelha que estava lá 5, 10 anos com seu pastor, já tinha uma intimidade, a ovelha já conhecia muito bem a voz do seu pastor e o seguia. E como mesmo um pastor conduz suas ovelhas, ele as chama pelo nome, vai à frente, as ovelhas seguem atrás. Muito diferente de um gado chucro que precisa de cavalos e cachorros para conduzir. O gado chucro não aparece na Bíblia, mas nós podemos entender. Serviria para nos dizer que um gado chucro é como uma alma que não segue o bom pastor que é Jesus, mas segue os seus próprios caprichos e o pecado, e fica indomável. Mas voltando, não basta dizer eu sigo Jesus e não viver aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Ele nos pede. Jesus, certa vez, antes de passar pela cruz e subir ao céu, Ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Quem é Pedro? Pedro é o primeiro Papa da igreja. Com a morte de Pedro, a igreja eleve um novo Papa, um novo Pedro, um sucessor de Pedro. A semana que passou nós tivemos a escolha do nosso novo Pedro, Papa Leão XIV. Me chamou a atenção, após a morte do Papa Francisco, e principalmente durante o conclave, a infinidade de comentários que a mídia deu sobre o novo Papa. Quem deveria ser o novo Papa? Era o assunto do mundo. E a surpresa com a eleição de Robert Prevost. Não poucos foram os que se decepcionaram, não gostaram das suas vestes, não gostaram de alguma fala, de algum gesto que ele fez. O que tem por detrás disso? Desse descontentamento, aquela imagem que se criou que quem deveria ser o Papa. Não esperavam um pastor para seguir, mas um pastor que fizesse aquilo que alguns quisessem. Como se as ovelhas do rebanho quisessem escolher um pastor que levasse por caminhos belos e atraentes, mas perigosos, embora não se dessem conta dos perigos. Quem sabe onde deve ir as ovelhas é o pastor. Estou querendo dizer aqui é que Deus, Ele quis, meus irmãos, que a vida fosse organizada com um papel de autoridade de uns sobre os outros. Assim, a nossa sociedade está constituída. O que seria do rebanho se o pastor fosse uma ovelha? Ovelha não defende ovelha. Estaríamos todos indefesos. Devemos obedecer e rezar pelos que exercem autoridade sobre nós, seja o Papa, seja o Bispo, seja o Padre, o nosso pai, a nossa mãe, as autoridades constituídas aí pelo governo, o dono da empresa, o diretor da escola e assim por diante. Sob pena de nossa existência estar ameaçada e não subsistir mais. A igreja nos ensina que somente não devemos obedecer a uma autoridade se esta autoridade nos ensinar algo imoral, algo contra os princípios divinos, o que não é o caso de muita desobediência e cara feia daqueles que não amam a igreja de Cristo, daqueles que ficaram querendo um tipo de papa e agora estão decepcionados. Já que hoje é dia das mães, vamos falar da igreja também. A igreja, meus queridos, é nossa mãe. Há muitos que se dizem cristãos católicos e falam mal da igreja, e isso é triste. Não concordando com algo da doutrina, ou quem sabe maldizendo alguém da comunidade, ou da hierarquia da igreja. Mas a questão é, falaríamos mal de nossa mãe? Você falaria mal da sua mãe? A igreja é nossa mãe. Podemos não gostar de algum defeito de nossa mãe,
mas é nossa mãe. E devemos respeito, obediência, e nunca devemos falar mal dela, pois estaríamos falando mal da gente mesmo. Falar mal da igreja é falar mal da gente mesmo. A igreja é nossa mãe. A igreja, ela é santa. Isso é um dogma. A instituição é santa. Pecadores somos nós, que também somos igreja. Mas igreja que entendamos como letra minúscula, tá? Não devemos sair falando mal dos filhos da igreja e nem da igreja. Rezemos então pela Santa Igreja, rezemos por nossas mães. E agora sim, falando um pouquinho sobre as mães. Se as temos vivas, procuremos lhe visitar. Ser presença, ter respeito e honrá-las. Que mãe não se orgulharia de um filho obediente e cheio de bons princípios? Neste domingo, meus irmãos, nós também celebramos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Tenhamos na mente e no coração as palavras de Jesus. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Essas palavras de Jesus, em Lucas 10, são expressão de um coração cheio de compaixão. Porque também está em Mateus 9, ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Nunca esqueçamos, meus irmãos, que nós temos, portanto, uma necessidade de um pastor que nos conduza. E esse pastor deve ser Jesus. Sigamos esse bom pastor. E se exercemos já algum pastoreio na família, na igreja, não sei, onde você exerce alguma autoridade sobre alguém, que possamos seguir o exemplo do bom pastor que é Jesus. E assim seremos outro Cristo, alguém que continua a missão do próprio Cristo, que pastoreia as ovelhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.